tumor raro de bexiga, o adenocarcinoma de Úraco. O úraco é uma estrutura que é um resquício, um remanescente da vida intrauterina. Então ele é uma estrutura que sobra desde que nós vivemos na barriga de nossas mães. O úraco é um remanescente do alantoide, ele comunicava a bexiga com o cordão umbilical. Então ele permanece comunicando como um cordão fibroso a bexiga com a cicatriz umbilical. Ele não tem função nos adultos, ele tinha função na vida intrauterina, ele deixa de ter função, mas podem ter alguns órgãos remanescentes, alguns defeitos no fechamento do úraco que podem persistir ainda na criança ou na vida adulta. Então podem permanecer cistos, fístulas, divertículos ou sinos. Então, cistos são quando ficam bolinhas no meio do trajeto, os divertículos quando essas bolinhas elas ficam mais perto da bexiga, fístula quando o trajeto inteiro fica aberto e vaza a urina pelo umbigo e os sinos é quando fica aberto na porção do umbigo e aí ali pode acumular alguma sujeirinha e às vezes inflamar. E quando tem principalmente um cisto de úraco, esse cisto pode desenvolver um tumor, um câncer de úraco, que é o adenocarcinoma de úraco. Ele é mais comum em torno dos 40 ou 50 anos de idade e ninguém sabe muito bem porquê, mas acontece um pouco mais frequentemente em homens do que em mulheres. O adenocarcinoma de úraco ele já começa com desafio no diagnóstico. Por ser extremamente raro, às vezes o diagnóstico é difícil. Os sintomas geralmente surgem mais tardiamente, podem surgir como dor abdominal, podem surgir como sangramento, como um desconforto, como percepção de um aumento de volume abdominal. E geralmente os exames de imagem, a tomografia, a ressonância magnética fazem a suspeita e a cistoscopia ela pode ajudar na confirmação, como da maioria dos tumores de bexiga. Então essa combinação de exame de imagem, tomografia, ressonância com a cistoscopia e a biópsia, eventualmente, isso é característico de todos os tumores de bexiga e para o adenocarcinoma de úraco isso também faz parte. O que ele tem de desafio é que um adenocarcinoma é um tumor muito mais comum em outras partes do corpo. Então ele é mais comum, por exemplo, no intestino, é o câncer mais frequente no intestino grosso, no cólon, e é muito raro na bexiga. Então, frequentemente, e ele pode acontecer em outras, na bexiga também, sem ser no úraco. Então, o adenocarcinoma ele pode ter surgido, por exemplo, no cólon e surgir na bexiga como uma metástase ou uma invasão do tumor de cólon. Ele pode ser um adenocarcinoma de bexiga, que também é raríssimo, ou pode ser um adenocarcinoma que surgiu no úraco e daí aparece na bexiga. Então, é difícil às vezes diferenciar dessas três situações e isso pode levar a peculiaridades no tratamento e na forma de operar e de fazer os tratamentos complementares. Então, existem até critérios que foram propostos para tentar diferenciar desses três cenários. Então, o adenocarcinoma de úraco geralmente é um tumor que surge na cúpula ou no domo da bexiga, na parte de cima da bexiga. Ele surge na parede, então ele é intramural, ele não surge no revestimento, no epitélio da bexiga. Ele não está associado à inflamação, à metaplasia da bexiga, à cistite glandular, então isso geralmente está mais associado ao adenocarcinoma primário de bexiga. Não está associado ao carcinoma urotelial, então não são pacientes que têm carcinoma urotelial de bexiga e não são pacientes que têm um adenocarcinoma primário em outro lugar, como por exemplo no intestino. Então, para a gente suspeitar de úraco, de um adenocarcinoma de úraco, geralmente o paciente precisa preencher esses outros pré-requisitos. Marcadores que podem estar frequentes em outros adenocarcinomas, como o CEA, o antígeno carcino embrionário, ele pode estar presente também no adenocarcinoma de úraco, CA199, CA125, então eles podem estar presentes, eles não são característicos de nenhum dos tipos de adenocarcinoma. E em relação ao tratamento do adenocarcinoma de úraco, ele é principalmente cirúrgico, em geral a remoção
de parte da bexiga, a parte da cúpula da bexiga que envolve o úraco, e aí todo o úraco, incluindo o umbigo, a cicatriz umbilical, isso é uma peculiaridade dos adenocarcinomas de úraco, e muitas vezes é necessária a remoção de toda a bexiga, o que a gente chama de cistectomia radical, e faz parte também a gente tirar todos os gânglios, fazer uma linfadenectomia. Depois do tratamento, ou em algumas situações específicas, quimioterapias, elas são muitas vezes necessárias. Não existe um esquema de quimioterapia padrão, e aí depende muito de uma conversa também com um oncologista clínico. Existem vários esquemas possíveis, cisplatina com 5-fluoracil, o Folfox, que é um esquema que se usa para intestino, Emivac, gencitabina com cisplatina. Existem vários esquemas que foram propostos e podem ser usados, até terapias-alvos, como cetuximab e outras drogas que já foram testadas, têm resultados variáveis publicados na literatura, e tudo isso deve ser avaliado caso a caso e discutido com uma equipe, com um time, com uma equipe multidisciplinar, dependendo da situação.